Oi, gente, tudo bom? Olha, hoje nós iremos estar falando sobre proporção. Para que serve a proporção para aprender a pintar olhinhos? A proporção, ela vai ser o guia que vai deixar o seu rostinho harmonizado, tá? O que é que a gente aprende na proporção? A delimitar o espaçamento dos olhos, da sobrancelha, do nariz e da boca, ok? Ó, vamos começar delimitando o espaçamento na peça do biscuit do meio do rostinho. Para começar a proporção, eu tenho que achar o meio da minha peça. Ó, eu risquei essa daqui para vocês conseguirem visualizar melhor, tá certo? A partir do meio da peça, eu vou delimitar aqui. Eu já tenho o nariz, tá certo? Então, do nariz, da linha do nariz para a marcação dos olhos, o espaçamento é bem pequeno, tá certo? E a boca, uma característica que os animes têm, os tibis, tá certo? Que é como a gente chama essas pecinhas em biscuit, é que a boca deles sempre é muito próxima ao nariz, tá certo? Essa proporção, ela serve para outros estilos de cabecinha. Mas essa característica da boca, ela pode ser modificada em outras peças, ela pode vir mais para baixo. Mas no anime, é uma característica que eles têm de ter essa boca mais próxima ao nariz, certo? Ó, vou mostrar outra aqui. Tá certo? A boquinha sempre mais próxima ao nariz. Ó, como fazer a marcação dos olhos? Quando a gente faz a modelagem do anime, ele tem duas curvaturas. A marcação da bochecha e uma marcação próxima à testa. Essa marcação, essa curva aqui próxima à testa, ela é o seu guia para desenhar a sobrancelha, tá certo? Porque o que acontece? Muitas pessoas desenham a sobrancelha depois dessa curva e ela fica aqui em cima. Então, o que é que acontece? A curva, tá certo? Fica embaixo e o olho acaba ficando ou muito próximo à testa, tá certo? Deixando muito espaço na bochecha, ou muito próximo à bochecha, deixando muito espaço entre a testa e a sobrancelha. Então, o que é que a gente vai se basear primeiro? A primeira proporção. Se eu já tenho o nariz delimitado, eu já tenho a região final do olho delimitada, fica mais fácil para mim. Então, eu tenho que achar o meio entre a bochecha e essa marcaçãozinha que vem quando a gente modela a cabecinha anime. Essa marcação é o meu guia da sobrancelha. Então, dela para o meu olho, se a peça é pequena, pode variar em meio centímetro. Se a peça é grande, ela pode variar em 1 centímetro. Isso vai depender muito da expressão que você quer da sua peça, de como vai estar essa sobrancelha, do que você quer expressar nesse rostinho, o formato do olho. Outra coisa legal, a proporção que a gente tem que ter entre os olhos é muito importante. Gente, se você está trabalhando numa peça grande, você pode deixar aqui, dependendo do formato do olho, quase 1 centímetro. Se a peça é pequenininha, você deixa menos que 1 centímetro, só um pouquinho, tá certo? Porque essa base do meio entre os olhos, ela tem que ficar bem delimitada, para não acontecer do olhinho ficar muito para fora do rostinho, sem deixar as laterais, tá certo? Para vocês visualizarem melhor, eu vou fazer aqui de uma massa de outra cor, para ficar melhor de vocês visualizarem, tá certo? Como acontecem essas marcações? Eu não vou nem usar bolinha de isopor, vou usar só a massa mesmo, para vocês entenderem. Em um rostinho tibi e outro em um rostinho
sem essa marcação da testa, tá? Mas ele tem a marcaçãozinha da bochecha. O que é que acontece muito e o que é que a gente vê muito nessa distribuição de proporção? Que é a gente marcar o olhinho ou muito fora do rosto, ou muito próximo da marcaçãozinha aqui da bochecha. Não vou nem alisar muito aqui. Ó, o que é que acontece aqui? Nessa modelagem, eu já tenho a marcação do nariz, tá certo? Aqui no meio. A marcação da curva, que será desenhado as minhas sobrancelhas, e a minha bochechinha. Então, eu vou marcar aqui com a reguinha só para vocês verem, ó. Eu vou encontrar o meio dessa peça, ok? Aqui o meio dela. Nessa curva do rostinho, não vai ser aqui embaixo, tá certo? É nessa curva bem sutil que tem aqui, ó, próximo à testa. É o meu espaço de sobrancelha, tá certo? Então, ó, eu tenho que encontrar entre a bochecha e esse espaço de sobrancelha, o meio. O que é que acontece na hora que as pessoas vão marcar o olhinho? Ou colocam o olhinho muito para cima dessa curva e desenham a sobrancelha aqui, em cima na testa, ou botam o olhinho muito próximo à bochechinha e desenham a sobrancelha aqui, muito abaixo dessa curva, tá certo? Então, isso não deixa o rostinho muito harmonioso. Outra coisa que eu preciso lembrar, se eu vou deixar 1 centímetro aqui no meio, então, tem que sobrar espaço nas duas laterais, tá bom? Ó, achei o meio aqui da minha curva, deixei 1 centímetro, tá certo? Ó, achei o meio, marquei, certo? Ó, marquei meu olhinho, então, eu vou me basear 1 centímetro no meio e marcar o outro. Sempre vai ser 1 centímetro? Não. Isso vai variar muito de acordo com o tamanho da cabeça que você tá trabalhando, do formato do seu olhinho. Ó. Esse aqui, ele tem quase 1 centímetro, tá certo? Deixa eu pegar outra aqui pra vocês verem. Ó, esse, por exemplo, se chamaram, ele tem 1 centímetro, mas a cabecinha já é bem maior, certo? Mesma modelagem, Tibi, na mesma versão, mas em tamanhos diferentes. Então, como eu trabalho essa proporção, eu vou me basear que eu tenho que achar o meio entre a sobrancelha e a bochecha, e o olhinho, ele não pode passar do nariz, tá certo? E nem passar dessa curvatura quando a gente tá trabalhando no estilo anime, tá? Ó. Eu vou mostrar vocês em outra modelagem. Aqui, essa modelagem, ela não tem a curvatura da sobrancelha, mas ela tem a bochechinha. Então, o que é que eu me baseio? Se tem a bochecha, eu deixo um pequeno espaçamento da bochecha, tá certo? E quase 1 centímetro no meio pro olhinho. Ó, marquei, eu vou ter espaço nas laterais e vou ter espaço para trabalhar a minha sobrancelha, próximo ao olho. A sobrancelha, ela nunca vai ser tão distante assim do olho, tá certo? Ela sempre vai ser próxima ao olho, tá? E se tiver essa curvinha, que é uma característica dos animes, você faz próxima a ela. Se não, nunca fazer tão distante, tá certo? Ó, outra coisa, eu não posso vir marcar meu outro olhinho aqui, ó. Por quê? Muito espaçamento assim longe do nariz vai deixar uma harmonia diferenciada. Então, eu me baseio mais ou menos 1 centímetro entre os dois, ou quase um espaço de um olhinho, ó. O próximo vai começar aqui, tá certo? Nesse caso, se eu quiser me basear quase a largura de um olho, eu posso, tá? Mas aí, se você não quiser, você pode se basear em 1 centímetro, mais ou menos. Já fica um tamanho de espaçamento legal.
Tem gente que gosta de fazer o olhinho mais separado. Fica bom também? Fica, porque isso é uma característica sua. Mas assim, se você quiser fazer uma proporção de olhinho bem delimitado, você pode usar esse espaçamento de 1 centímetro. Nesse caso aqui, se você tá fazendo ele estilo anime, você tem que fazer a boquinha mais próximo ao nariz. Mas se você não quiser, você pode fazer uma boquinha aqui mais livre e fazer ela um pouco distante, tá certo? Aí vai do seu gosto. Ó, para encontrar um pouco a proporção do rosto, eu vou fazer aqui no papel para vocês entenderem. Ó, primeira coisa que eu faço é encontrar o meio do meu rostinho, tá certo? Encontrei o meio. Se eu já tenho demarcado aqui a minha bochechinha e o meu nariz, tá? E a minha curvinha aqui, então eu sei que eu tenho que encontrar o meu olhinho nesse espaço, tá bom? Ó, eu vou deixar aqui mais ou menos meio centímetro do espaçamento, porque aqui eu vou trabalhar a minha sobrancelha, tá certo? Na curva. E aqui, ó, próximo ao narizinho, eu vou deixar um espaçamento menor, tá certo? De 1 milímetro mais ou menos, tá? E aqui no caso, é meio centímetro. Ó, aqui é o espaçamento onde eu vou trabalhar o meu olho. Eu achei o meio do espaço entre a bochecha e aqui a curva, tá certo? Que tem no rostinho dos animes. A boca, ela é bem característica de ser próxima ao nariz. Então, o espaçamento entre a minha boquinha e o meu nariz vai ser bem curto, tá certo? Ela só é maior um pouco que o espaçamento entre o nariz e a última parte dos olhos. As orelhas, para alguém que tenha dúvida, ela vai do começo da marcação dos olhos até a marcação do narizinho, tá certo? O que é que vai deixar isso diferente? O modelo da orelhinha do seu boneco, como é que você vai fazer, se é um personagem específico, de uma orelha diferente, tudo isso varia, tá certo? Isso são só algumas bases que você pode seguir. Isso não é, a única coisa certa no mundo, tá certo? Isso vai muito de gosto, vai muito do que você quer de característica pro seu personagem. Então, aqui, ó, para demonstrar um pouquinho para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, a marcação que eu fiz, tá certo? Ó, do rostinho. E um rostinho aqui, ó, do espaçamento como ficou. Da sobrancelha, que é a curva, para o olho branco, ó, por espaçamento branco, tem meio centímetro. Da última linha para o nariz, 1 milímetro. E do nariz para a marcação da boca, tem 3 milímetros, tá certo? No meio, não tem um, não, tem... Aqui ficou com 8 milímetros, tá certo? De espaçamento entre os olhos. Ó, já nessa versão aqui maior, eu tenho 1 centímetro de espaçamento entre os olhos. Sete milímetros de espaçamento entre o olho e a sobrancelha. E meio centímetro de espaçamento entre o nariz e a boca. Então, são duas modelagens iguais, só que de tamanhos diferentes, tá certo? Ó, esse rostinho aqui, ele já tem um olhinho diferente, tá certo? A marcação do olhinho dele é outra, mas ele segue o mesmo padrão. O que diferencia dele aqui, por exemplo, a sobrancelha dele é mais próxima ao olho, porque ele tem essa fisionomia mais meiga. Então, a sobrancelha dele ficou mais próxima ao olho. Isso é uma característica que você vai dando ao personagem
que não interferem na proporção, ok?